Para que você acha que serve o batismo no Espírito Santo? Será que é só para orar em línguas e ser chamado de vaso na igreja? Vamos conversar sobre isso? Olá, eu sou Marcos Honório Júnior e se você tem gostado do nosso conteúdo, aproveita para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda a propagar a palavra de Deus. E segue a gente também nas outras redes sociais e outras plataformas, beleza? Pessoal, no vídeo da semana passada, nós conversamos sobre a diferença entre o batismo no Espírito Santo e o novo nascimento. E nós vimos biblicamente que são duas experiências distintas. Mas vamos lá, se a gente já nasceu de novo, para que serve o batismo no Espírito Santo? Será que é apenas para que as pessoas falem em outras línguas? Será que é para isso que serve o batismo no Espírito Santo? Eu acho que não. Eu não vejo sentido em haver uma segunda experiência com o Espírito Santo apenas para que algumas pessoas falem de forma diferente, por mais que essa oração seja sobrenatural e nos edifique. Existe um princípio muito importante e glorioso revelado em Atos no capítulo 1 que eu quero compartilhar com você do motivo pelo qual devemos almejar e buscar o batismo com o Espírito Santo. Desde o capítulo 1, versículo 1 de Atos diz assim: Em meu livro anterior, o Evangelho de Lucas, ó Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. É unanimidade entre os estudiosos do livro de Atos que essa expressão começou a fazer e ensinar, que se trata do livro de Lucas, significa que o livro de Atos são as coisas que Jesus continuou a fazer. Então, ao que tudo indica, Lucas está escrevendo um livro em 2 volumes. O primeiro volume, as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, que é o Evangelho de Lucas, e o segundo volume, o livro de Atos, que são as coisas que ele continuou a fazer e a ensinar. Agora, o livro 1, o Evangelho de Lucas, diz assim: até o dia que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então presta atenção, o livro 1 é das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até ter sido elevado aos céus, mas ele só foi elevado aos céus depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos seus apóstolos. Versículo 3. Depois do seu sofrimento, depois da sua morte e ressurreição, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Veja, ninguém jamais tinha visto alguém vencer a morte daquela forma. Então Jesus passou 40 dias aparecendo para os seus discípulos para quê? Para dar provas incontestáveis, provas indiscutíveis de que ele estava vivo mesmo. Ele não era um fantasma, ele não era uma aparição, era de fato alguém ressuscitado, alguém de não carne e sangue, mas de carne e ossos, né? Como ele disse que era, carne e ossos, que havia voltado à vida, com um corpo glorioso, mas era alguém ressuscitado. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino dos céus. Então, esse período de 40 dias serviu para duas coisas: para Jesus apresentar o reino dos céus, ou o reino de Deus, e para Jesus provar para eles que estava vivo. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. E é exatamente aqui que termina o Evangelho de Lucas. Deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, a qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. João falou sobre isso, isso foi anunciado no Velho Testamento e Jesus está dizendo, olha, daqui a alguns dias a promessa do enchimento, a promessa do revestimento de poder, a promessa do batismo com o Espírito Santo vai se cumprir na vida de vocês. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Então eles achavam que nesse período se cumpriria as profecias do Velho Testamento, onde todas as nações do mundo viriam para Israel se consultar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso vai se cumprir no reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Jesus será como o estandarte das nações sobre Jerusalém. Então os apóstolos e aquelas pessoas que estão ali reunidos estão perguntando o seguinte: é agora que o mundo inteiro vai vir a Israel para se
se consultar contigo? E Jesus responde, e lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não, isso não é da conta de vocês, é o que ele está dizendo. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Preste atenção, meu querido, porque é muito importante você entender isso. Os discípulos estão há 40 dias vendo e tendo certeza, ele ressuscitou, ele está vivo, ele venceu a morte. Como falamos no vídeo passado, você pode acessar aqui no card. Isso significa que eles nasceram de novo. Eles tinham a convicção no Jesus ressuscitado. Eles já tinham toda a plena certeza que Jesus era o Messias e que Jesus havia vencido a morte. Então eles perguntam, as promessas do reino vindouro vão acontecer agora? É a partir de agora que o povo vai vir para Israel para se consultar com o Senhor? E Jesus diz, essa questão do tempo não é para vocês agora. O que vocês devem ter como responsabilidade? Esperem, não saiam daqui, fiquem aqui, até que venha a promessa. Quando ela vier, não são os povos que virão, mas vocês é que irão até os povos. Isso é muito importante. A igreja, o período em que estamos vivendo aqui, até a chegada de Jesus, o estabelecimento do seu reino, não é o período em que os povos vêm, mas que o povo de Deus vai a Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora, olha que coisa interessante, porque Jesus disse que eles receberiam o batismo no Espírito Santo. Se cumprir a promessa. Mas essa promessa é o quê? Mas vocês receberão poder. Receberão poder, habilidade, capacidade quando o Espírito Santo vier sobre vocês e então vocês serão minhas testemunhas. O revestimento de poder não é algo para diferenciar irmãos na igreja. O revestimento de poder não é apenas um acesso à oração em outras línguas, que é algo maravilhoso, e ainda vamos conversar sobre isso aqui. Mas o revestimento de poder é a capacidade de Deus vinda sobre o homem para que ele faça o que está proposto por Deus para ele fazer. Seja evangelizar, seja servir na obra, seja ajudar os irmãos, devemos fazer isso sempre na unção e na capacidade do Espírito Santo. Mesmo no Velho Testamento, as pessoas precisavam ter o Espírito Santo sobre elas até para fazer desenhos. Os profetas precisavam ser ungidos, os reis precisavam ser ungidos, os sacerdotes precisavam ser ungidos. Bezalel, para fazer os desenhos do tabernáculo, recebeu uma porção do Espírito Santo. E Jesus está dizendo, vocês não falem até que vocês serão revestidos de poder. Vocês receberão poder para ser testemunhas. E o que acontece? Quando eles começam a pregar na unção e no poder do Espírito Santo, do revestimento de poder, os milagres acontecem, os sinais acontecem, os dons do Espírito, as manifestações do Espírito acontecem. E para que servem as manifestações do Espírito? Para a gente ficar maravilhado? Não. Para que o testemunho de Jesus seja mais poderoso, para que a manifestação da verdade de Jesus Cristo seja mais poderosa. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Por outro lado, ninguém que fala pelo Espírito Santo afirma anátema a Jesus. Então, quando o Espírito vem, ele vem para que as pessoas testemunhem de Cristo, para que as pessoas reconheçam Cristo. O Espírito nos convence, o Espírito opera em nós. Mas quando alguém prega na unção do Espírito, existe um poder sobrenatural, existe uma força sobrenatural, algo maior, o próprio Deus, a força de Deus para alcançar o perdido. Os milagres estão prontos para acontecer, os dons podem se manifestar quando você está falando por revestido pelo poder do Espírito Santo. Nenhum crente deveria falar sem o batismo no Espírito Santo. Todos deveríamos ser cheios do Espírito e falar e fazer as coisas que um cheio do Espírito deve falar e fazer. Ser uma testemunha eficaz do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado, meu querido.